aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. 3 materinhas para você ficar bem informado, tá? Só que nesse caso aqui, desse vídeo, o governo japonês tá totalmente perdido. Sim, por que que tá totalmente perdido? Vamos lá. O governo ele tá falando sobre a taxa de desemprego. Matéria 1. Tá. A taxa de desemprego no Japão. Matéria 2. Proporção efetiva de vagas de emprego por candidato. E matéria 3, eu acho que isso aqui vai ser um dos poucos planos que o Kishida está fazendo, que para mim está fazendo algum sentido. O que que é? Ele está querendo fazer uma política nova para reciclagem no Japão, reciclagem de materiais no Japão, reciclagem de produtos, etc. Por que disso? Por que para mim está fazendo sentido isso aqui? Porque isso aqui vai diminuir custos de importação. Porque o Japão, você vê que o Japão é uma ilha, ele não tem espaço para crescer, diferentemente da China, do Brasil e etc. Ele não tem espaço mais para crescer. Então ele depende de comprar tudo de fora. Porque ele não tem espaço para criar um gado, né? Já está tudo ali praticamente, né? Já ocupado, não tem espaço já, porque senão se ele tiver que abrir mais pastagens, vai ter que detonar montanhas, florestas e etc. Para um país que está querendo falar da descarbonização, se ele fizer isso, ele está sendo hipócrita, então ele não pode mais. Então chegou praticamente no seu limite de crescimento, então ele tem que comprar tudo de fora, né? Então se ele usar da reciclagem, ele vai diminuir muito a compra de coisas de fora. Isso vai ajudar muito na parte, como é que fala assim, de gastos do governo e etc. Vai pra caramba. Então isso aqui, como é que fala assim, isso faz sentido. Não aquele monte de baboseira de política que ele tem feito. Mas isso aqui sim, para fazer o Japão crescer. Tá? Isso aqui é uma das políticas que vão ajudar o Japão a crescer. Mas, né, vida que se segue. Então isso aqui são as 3 matérias de hoje. Então vamos começar aqui. Essa matéria aqui é para dar, como é que fala assim, é para dar risada. Quem acompanha o canal deve se lembrar que toda vez que o Japão ele solta um relatório falando sobre taxa de desemprego, ele solta falando como é que é a porcentagem e o setor que está aumentando, né, que justifica, o setor que está crescendo, que justifica aquela variação no número de taxa de emprego ou desemprego, e os que estão caindo. Só que dessa vez não. Por incrível que eu pareça, o Japão escreveu uma frase. Ele não justificou nada, ele só escreveu uma frase. É ridículo. Olha só, segundo o Ministério da Administração Interna e Comunicações, a taxa de desemprego nacional em junho foi de 2,5%, com uma melhoria de 0,1 ponto em face a maio. Ponto. Acabou, não tem mais nada. Você vê que eles não justificaram nada, não colocaram nada. Sinal que não tem o que falar. Mas quem acompanha o canal aqui deve se lembrar que esse 2,5% está desde o ano passado. Já tem mais de um ano que já está a 2,5%. Então de duas uma. Tá? Ou a economia estagnou, que ela não cresce e não diminui, ela parou no 2,5%, porque já tem mais de um ano que está nesse 2,5%. Quem acompanha o canal deve se lembrar disso. Ou às vezes cai para 2,4% ou só para 2,6%, mas a média é 2,5%. Então você vê que continua 2,5%, não muda. Então você vê que, olha, estagnou no 2,5%, ou o governo japonês está mentindo nos números. Está mentindo de uma tal forma que a situação é muito mais feia, e eles estão segurando esses números aqui para não deixar transparecer para investidores e etc. Porque se os investidores virem que esses números só estão caindo, o que vai acontecer? Eles vão sair do Japão. Que investidor vai ficar numa barca furada? Nenhum. Eu mesmo, se eu ver que eu comprei certos títulos de renda variável e aquilo está despencando, dependendo da forma, eu pulo fora. Ou eu seguro para ver se vai dar um certo aumento, mas caso contrário, dependendo da situação, eu pulo fora.
E quem que vai ficar aqui? Porque dependendo da queda, a queda é livre. E a situação econômica do Japão, quem está vendo, a coisa está muito feia. Então, para dar uma queda livre, pouco custa. Porque isso aqui foi ridículo. Não houve justificativa de nada. Então, simplesmente, só colocaram aí, ó. Houve a taxa de desemprego nacional em junho foi de 2,5%, com a melhoria de 0 ponto. Em maio, ponto. Acabou. Então, essa falta de justificativa, o porquê que subiu, isso é muito, como é que fala assim, suspeito. Porque geralmente se coloca nos relatórios, ele não colocou nada. Então, já para ter uma ideia, para você ver como é que a coisa é tensa. Então, vamos pular para o próximo, tá? Porque aqui você vê que foi uma frase só, então não tem muito o que falar, né? Escuta só. 6月の有効求人倍率は全国平均で 1.23 倍となり、前の月に比べて 0.01 ポイント下がって3ヶ月連続で低下しました。新規求人を主な産業別に見ると、製造業が 14.6%、生活関連サービス業が 13.7% などと大きく減少しています。厚生労働省は、円安や物価高による原材料費の高騰の影響で求人を出せない状況が続いているとしています。Para você que entende Nihongo, já deu para você ter uma noção, né? Para você que não entende, continua com o tiozão aqui para você ver o tamanho do absurdo desse troço aqui. Mas vamos lá. O rácio efetivo das vagas por candidato, tá, de emprego no mês passado foi de 1,23 vezes, em média a nível nacional, com uma queda de 0,01 ponto em relação ao mês anterior, marcando o terceiro mês consecutivo de declínio. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Se já está caindo as vagas de emprego, né, vagas, candidato, vaga, por 3 meses no Japão, como é que o Ministério de Assuntos Internos e Comunicação fala que melhorou o desemprego com um aumento de 0,1 ponto? No caso, esse aumento na taxa de desemprego aqui, que diminuiu o desemprego no Japão. Fez sentido um troço desse para você? Não, né? Então já dá para você ter uma ideia que um ministério, né, desmente o outro. Então você vê que o Ministério do Trabalho do Japão desmentiu o Ministério de Assuntos Internos e Comunicação, falando que aumentou o número de desempregados no Japão. Então já dá para você ter uma ideia como é que a coisa tá. Por isso que eu falo para você, toma cuidado com o que te passam por aí. Se falarem, o Japão está crescendo, está aumentando o número de vagas, desconfia, porque não é o que o governo japonês está falando. Tá? Mas vamos lá. O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar afirma: devido ao aumento dos custos das matérias-primas, devido ao iene fraco e o aumento dos preços, continua a ser difícil a preencher, né, os empregos nas indústrias transformadoras e construção. Fez sentido para você? Não, porque se existem vagas abertas, seria muito fácil de preencher essas vagas, mas não. Você vê que não é o próprio que o Ministério está falando. Por que ele está falando esse tipo de coisa? Porque assim, ó, devido ao aumento nos custos das matérias-primas, devido ao aumento dos preços, as indústrias transformadoras e de construção continuam a ser incapazes a criar novos empregos. Então essa ideia de preencher aqui empregos é o seguinte: a indústria precisa, ela está precisando de pessoas para trabalhar. Só que ela não tem condições de contratar novas pessoas. Então não tem como preencher essas vagas de emprego, por causa que ela não consegue criar novas vagas, porque ela não consegue pagar. Deu para você entender agora, como é que fala assim, como é que a situação do Japão tá? Por isso que eu falo para você, se você está empregado, toma cuidado. Toma cuidado que eu falo assim, se você está empregado e pensa em trocar de emprego, pensa umas 30 vezes, tá? Na hora de trocar. Se você for trocar, faça a pesquisa. Aquilo que eu sempre falo, entra nos grupos e pergunta: como é que está emprego em tal local? Como é que é a empreiteira em tal local? Como é que é a cidade em tal local?
porque a coisa é tensa. Depois que você assinou o contrato e mudou, a coisa fica feia. Um grande exemplo, tá? Cidade de Iga, em Mieken, a cidade dos ninjas ali. Você pode ganhar bem, mas o custo de vida em Iga é caro, porque eu já morei lá. Então, como é que fala assim? A parte de bentos, a parte de açaí, esse tipo de coisa sai caro em Iga, em relação aos outros locais. Se você fizer comparação com o preço, e olha que Aichi é caro também, só que se você comparar, igual por exemplo, os preços de Toyohashi, Toyokawa, com os preços de Iga, em Mieken, você vai ver a discrepância. Isso é só um exemplo, porque na época que eu morava em Iga, minha mãe morava em Aichi, em Toyokawa. Então às vezes eu tinha que ir para lá. Então eu fazia essas comparações de preço. Então eu via que a coisa saía cara. Então tem que se tomar cuidado muito. Então muda muito de um local para o outro. E as pessoas não levam isso em conta. Por quê? Ah, vou ganhar bastante, então eu posso gastar. Não. Você quer economizar, você quer juntar dinheiro, não importa o quanto você ganha. Importa o quanto você gasta. Você pode ganhar horrores de dinheiro, mas se você gasta horrores, você nunca vai economizar. Você nunca vai ter dinheiro para investir. Então você tem que ganhar horrores, mas você tem que economizar. Tem que cortar gastos. Então importa o quanto você gasta, não o quanto você ganha. Você vê que tem gente que faz milagre. Com salários baixos, ainda consegue investir, nem que seja pouquinho, mas consegue. Eu canso de falar a minha vida com minha esposa aqui no Japão. A gente só vive do salário dela. Só que a gente ainda consegue fazer, como é que fala assim, ainda tem mês que a gente consegue ainda juntar alguma coisa. Então, é possível? É possível. Só que aquela velha história vai depender do quê? Dos gastos. Então aqui na região onde eu moro, eu já descobri onde tem um pão barato, onde tem certas coisas baratas. E eu não compro tudo no mesmo local, que eu sempre falei, faça pesquisa. Porque sempre dá uma grande diferença de preço de um para o outro. E não se esquecendo que existe o imposto sobre consumo, o chorrizê. E que nem tudo é 8%. Tem coisas que você acha que é 8%, mas é 10%. Então tem que se tomar muito cuidado com certas coisas. Quer juntar dinheiro? Ainda é possível no Japão? É. Só que dá para enriquecer? Não mais. Você vai ter que fazer investimentos de alguma maneira para você enriquecer. Caso contrário, não. Só juntando dinheiro no Japão, da forma que está, para enriquecer, é muito, como é que se fala assim, é muito difícil. Vou falar para você que é impossível? Não. Porque às vezes você pode trabalhar, conseguir um belo de um salário. Tá? Porque você se preparou, você tem um currículo invejável, então você vai conseguir um bom salário no Japão. Mas isso é minoria. Então eu não posso citar um caso de minoria servindo de exemplo para a maioria. Não. É igual aquela ideia do investidor que fala de investimentos no YouTube, por exemplo, só que o cara é rico, nunca viveu na pobreza e fala de investimentos. Então o que ele falar de investimentos ali, de acordo com a realidade que ele tem, não vai pegar a realidade do pobre. Então não faz sentido. Então, dependendo da situação, você tem que pegar aquilo que o cara falasse, você vai ter que readaptar. Só que nisso, mesmo readaptando, não vai fazer tanto sentido, por causa do tipo, da quantidade de ganhos que você tem. E nisso vai gerar uma certa frustração. Por isso que eu não faço indicações, faça assim, faça assado, faça assim, faça assado, não. Às vezes eu dou exemplos, sim, mas você vê que de investimentos baratos, porque aquilo é acessível ao pobre. Eu sou pobre, não tenho vergonha de falar. Só que é aquela velha história. O pobre, a pobreza é condição. É momentâneo. Não é algo para sempre. É aquela velha história. Eu estou pobre. É diferente de você falar eu sou pobre. Eu sou pobre é uma coisa que é direto. Se eu falar assim, eu estou pobre, eu tenho condições de ir para a riqueza. Então isso é o que é? Muito questão da forma que a pessoa interpreta o dia a dia e o futuro dela. E é isso que eu quero para você. Tá? Só que é aquela velha história. Eu não quero ficar te ludibriando, falando palavras bonitas ou informações mentirosas
para você poder crescer na vida. Porque você não vai, se eu ficar mentindo para você. Mas se eu trazer uma realidade para você se preparar, aí sim você vai realmente ter condições de crescer, porque você está se preparando para isso. Mas se eu te dar uma realidade que você vive confortável, que você não precisa se preparar, a pessoa ela nunca vai mudar. E aí não é legal. Tá, mas continuando aqui. De acordo com o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, a proporção efetiva de vagas por candidato, que indica quantas vagas estão disponíveis para cada pessoa à procura de emprego, foi de 1,23 a média nacional no mês passado, com uma queda de 0,1 ponto em relação ao mês anterior. É o terceiro mês consecutivo de proporção de candidatos ativos em relação a candidatos é inferior ao mês anterior. Só que eu vou te dar um negócio aqui que eles não falaram. Esse 1,23 parece alto. Pô, parece alto pra caramba. Tá? Fala assim, não, só tem mais de uma vaga por candidato no Japão. Só que isso aqui é o bruto no Japão inteiro. A partir da hora que você começar a setorizar, separar, fazer a parte de discriminação por setor, isso piora. Por quê? Porque em cima desse 1,23 vai ter o quê? Pessoas para medicina, pessoas que precisam para cuidadores, área médica, etc. Então, dependendo do setor, precisa de especialização. Então, você pega esse número e você subtrai. Pessoas para a área de TI, programadores, robótica, etc. Precisa de vagas. E entra nessa estatística também. Então, se você separar, esse número diminui. Então, se você for pegando todos os setores que precisam de especialização, esse número é muito menor de proporção de número de vagas. Por isso que dá esse problema, entre aspas, de desemprego no Japão. Porque o número de vagas não bate com o número de desempregados no Japão. O número de desempregados às vezes é muito maior que o número de vagas. Tá? Então você vê que precisa ter um certo entendimento para interpretar certos números. É muito fácil eu falar para você, o negócio é assim, o negócio é assado. Mas às vezes não é. É muito pior. Tá? Continuando aqui. Observando as proporções efetivas do número de vagas de emprego por candidato por estado. Tá? Você vê que Fukui continua com 1,85 e Yamaguchi, você vê que antes era Shimane, ficava sempre Shimane ali, tá? Mas agora saiu Shimane. Entrou Yamaguchi, tá? O estado de Yamaguchi com 1,67. Por outro lado, as taxas mais baixas continuam sendo Osaka ou Osaka, dependendo da pronúncia da pessoa. Quem assiste o canal deve se lembrar que Osaka sempre está ali juntamente com Hokkaido. Então Osaka 1,02 com Hokkaido 1,03. Então vamos interpretar isso. Então se a gente for ver por Osaka, 1,02 praticamente seria o quê? Proporção de uma vaga para uma pessoa. Se fosse no literal. Então você fala assim, pô, então o nível de desemprego lá é baixo, porque tem uma vaga para uma pessoa. Sim, se olhar nessa parte, sim. Mas se você olhar na parte por setorização, aquilo que eu havia explicado antes, você vê que é muito pior ainda. Então a situação para Osaka, você vê que é muito pior. Por isso que eles sempre falam que as taxas mais baixas são em Osaka. Porque essa parte ali em Osaka, a concorrência é muito grande. Então você vê que praticamente assim, deu uma taxa de uma vaga de emprego ali, se for não especializado, ele já preenche logo. Mas você vê que se ainda tem vagas em aberto em Osaka, por que é? São aquelas taxas de especialização. Você vê que parte de TI, parte de saúde e outros setores que precisam de especializações. Por isso que sempre tem essas vagas em aberto. Nunca é zerado. Então já dá para você ter uma ideia como é que a coisa é. Tá? Então, dependendo, se te oferecerem ou falarem alguma coisa, não, o Japão está em grande expansão, que não sei o que, ó, toma cuidado, tá? Porque não é isso que o Ministério
está mostrando, não é isso que eu estou interpretando com você. Tá? Porque qualquer coisa você pega lá, pega a pessoa que está te falando isso, fala assim, ó, interpreta esse número aqui para mim, de Hokkaido de 1,03. Como é que está a taxa de proporção ali? Só que pede de uma forma discriminada. Porque se falar aquilo, ele pode falar a mesma coisa que eu falei. Então, 1 por 1 tem emprego para todo mundo. E não é assim. Tá? Olhando para as novas vagas de emprego pela grande indústria, o que ele quer dizer com grande indústria? Porque aqui no Japão, eles classificam a indústria por setores. Então, tudo é indústria. Setor hoteleiro, a indústria do hotel. Bares e izakayas, indústria da comida, entretenimento e etc. Então, eles pegam, fazem essa indústria, depois disso aqui, eles, como é que se fala assim? Eles vão destrinchando. Igual, por exemplo, indústria do entretenimento. Aí coloca bares, izakayas, karaokês, game center e etc. Aí vai destrinchando. E a mesma coisa, indústria transformadora, automobilística, metalúrgica e assim vai. Indústria da agricultura, vai lá. E aí começa alface, repolho, batata, etc. Então você vê que tem toda essa discriminação. Só que nisso eles não falam aqui para a coisa não ficar tensa. Ou, como é que se fala assim, para eles, quanto menos informação eles vão te dar, mais, como é que se fala assim, mais fácil de enganar as pessoas. Porque quanto mais detalhadas são as informações, mais fácil é para pegar a discrepância onde está errado. Por isso que nas auditorias tem que ser tudo muito esmigalhado. Tem que ser muito bem assim descrito quando tem auditoria. Por isso que certas auditorias, quando o auditor começa a fazer ali a auditoria, ele pega certos números das empresas e fala assim, não, isso aqui não está detalhado, isso aqui está esquisito, eu quero mais informação disso aqui. E a empresa não fornece, é sinal que está havendo discrepância aqui, dependendo, vai tomar multa aqui porque está fazendo manipulação de informação aqui. Simples assim. Então tem muita coisa que tem que ser detalhado sim. E você vê que eles não estão detalhando aqui. Quem acompanha o canal há mais tempo deve se lembrar que às vezes, em determinados relatórios, eles detalham. Ó, a parte automobilística ficou em tanto, bares e izakayas ficou em tanto, cursinhos preparatórios ficou em tanto, só que aqueles não trouxeram. Se eles estão ocultando informação, sinal que de duas uma, ou eles estão manipulando a informação, ou o troço está tão horrendo que não tem como trazer. Tá? Mas de qualquer maneira a coisa não é boa. Mas continuando aqui. Olhando as novas vagas de emprego por indústria, o número de novas vagas de emprego diminuiu em cada indústria em comparação com o mesmo mês do ano passado. Com a indústria transformadora é onde a grande maioria dos brasileiros trabalham aqui no Japão. Tendo a indústria transformadora tendo uma diminuição particularmente grande de 14,6%. Se você levar 14,6% a nível nacional, é muita coisa. Tá? Então você vê que diminuiu as vagas de emprego na indústria transformadora em 14,6% no Japão. Porra, é coisa pra caramba. Tá? Continuando. A indústria de serviços relacionados à vida. Aí você pode, como é que fala assim, tem que ver o que é discriminado ali pelo governo. Tá? Tendo uma queda de 13,7%. Então, coisas relacionadas à vida, dependendo, pode ser a indústria do supermercado, parte de saúde, alguma outra coisa assim. Tá? Então você vê que houve uma queda nas vagas de emprego de 13,7% nessa indústria. E a indústria da construção teve uma queda significativa de 12,8%. Então já dá para você ter uma ideia o tanto de a diminuição do número de empregos no Japão. E como é que o Ministério de Administração Interna e Comunicações me aparece falando que a taxa de desemprego nacional em junho, com uma melhoria de 0,1 ponto,
que ficou em 2,5%. Não faz lógica, porque isso aqui é acumulativo. É igual juros sobre juros. Você vê que na outra, se no outro foi 2,5, esse 2,5 é 2,5 sobre 2,5. Então você vê que tem coisas que eles estão colocando que não faz lógica. Ou eles estão mentindo, manipulando os números, ou alguma coisa está muito errada. Você vê que nem a discriminação que eles costumam colocar, quando a coisa está bacana, eles não colocaram. Então você vê que eles estão ocultando informação, eu falei bonita agora, né? Ocultando informação da melhor maneira possível para evitar maiores interpretações. Mas de qualquer maneira, ficou bonito? Não, está totalmente feio. Então tome cuidado para você que pretende vir para o Japão para cá, tá? Porque eu canso de falar que contratos, hoje em dia, como é que fala assim, não te garantem emprego. Tá? Porque você vê que dependendo da situação como é que tá, dependendo da empresa que você tá, eles podem te demitir da noite pro dia. Ah, houve uma queda que não sei o que, tal, e pum, cubi. Então tome cuidado aonde você vai entrar para trabalhar, o contrato que você vai pegar, e faça a pesquisa. Entre nos grupos do Facebook e pergunte, eu canso de falar esse tipo de coisa. Faça as pesquisas, porque a partir da hora que você assinou o contrato, não adianta chorar. Tá? Porque você vai ter que pagar ali, porque você assinou o contrato. Então você tem que cumprir. Da mesma forma que a empresa precisa cumprir com você também. Mas nem sempre isso acontece, tá? Mas a corda sempre arrebenta para o mais fraco. Mas início de vida no Japão ou alguma outra coisa é tenso, é bastante. E para as pessoas que já estão aqui, vale a mesma coisa. Faça a pesquisa, procure saber. Porque dependendo se você vai para um tal local aí, o troço não tá bom, você pode tomar corte e aí você vai chorar. Tá? Porque você vê que a situação não tá boa. Estou te trazendo, já interpretando isso por A mais B. Não é todo mundo que faz esse tipo de interpretação de dados do governo japonês para você. Então pensa bem. Tá? Então eu encerro aqui essa parte de taxa de emprego e proporção de número de vagas para desempregados no Japão. Tá? Agora aqui, essa daqui é bacana. Se o governo Kishida ele acertar na mão, isso aqui vai ajudar muito ele a fazer o Japão crescer. Tá? Dá uma escutada só, ainda bem que isso aqui tem áudio. 資源の回収や再利用などを進める循環経済について、岸田総理大臣は年内に新たな政策パッケージを策定するよう関係閣僚に指示しました。自治体や産業界とも連携した食品ロス削減などのモデル事業の推進や再生材の供給・利用の拡大を含めた制度面での対応強化などが論点となる見通しです。岸田総理大臣は循環経済の実現について国家戦略として取り組むべき政策課題だとしています。Pois é, né? Então essa aqui vai ser uma das poucas políticas que eu bato palma pro Kishida, porque isso aqui realmente vale a pena para tirar o Japão do buraco. Tá? Porque vai diminuir um pouco os gastos do Japão. Eu não sei porque que não pensaram nisso antes, né? Mas vamos lá a matéria aqui. Relativamente à economia circular, quando eles falam assim, economia circular, você vê que eles usam um termo bacana, circular, porque é aquela parte da reciclagem. Você vê que não tem aquele símbolo da reciclagem, que são 3 setinhas? É isso aí. Então eles estão querendo dar uma melhorada, tá? Na parte de reciclagem aqui no Japão. Tá? Relativamente à economia circular, que promove a recuperação e reutilização dos recursos, o primeiro-ministro Kishida disse que é essencial tanto para resolver questões sociais como para alcançar o crescimento econômico. Sim, é fato. Porque quanto mais reciclagem ele tiver, menos gastos com compras novas ele vai ter. Porque às vezes sai muito mais barato, dependendo, ele reciclar certos produtos, né, certos materiais que ele tem, do que ele ter que comprar um novo. Porque determinadas coisas já estão aqui no Japão, não tem que ficar gastando com logística lá da tonga da mironga e etc. Igual você vê. Tem muito frango que vende aqui no Japão que é do Brasil. Muitas pessoas desconhecem isso, mas tem muito frango que é vendido aqui, que é brasileiro. Você vê que ele atravessa meio planeta
para poder trazer o frango. E nisso, você vê que o tempo de logística, o gasto, etc., encarece. Então, se não tiver isso, por exemplo, o material já está aqui e faz a reciclagem, pô, sai muito mais barato. Questão para alcançar o crescimento econômico. E gostaria de reforçar os esforços posicionando uma parte estratégica nacional. Estou instruindo os ministros relevantes a formular um plano. A fim de promover a parte da economia circular, o governo estabeleceu recentemente na reunião ministerial relacionada, que teve a sua primeira reunião no gabinete do primeiro-ministro, no dia 30. O primeiro-ministro Kishida disse: a realização de uma economia circular incorpora um novo capitalismo, isso aí é sempre a bandeira do Kishida, um novo capitalismo, tá? Que equilibra o crescimento econômico com a resolução de questões sociais como o ambiente e a revitalização nacional. E é uma questão de política que se deve ser abordada como estratégia nacional. Sim. Então, são coisas, igual por exemplo, madeira. O Japão ele pode criar uma área de proteção, igual por exemplo, ele precisa de madeira. As madeireiras vão lá, tiram um certo tanto, cortam um certo tanto de árvore. Eles vão lá e repõem aquilo ali. Então fica nesse ciclo, né? De, como é que se fala assim? Não é uma coisa sustentável. E nisso não precisa comprar de fora, gastando dinheiro, mas é questão de inteligência. E além da matéria que já está pronta aqui, da madeira que já está pronta, se puder reciclar aquilo ali também, seria bom. Então já são 2 vezes reciclado. Mas você vê que é questão de pensar. Então, Kishida declarou: fortaleceremos radicalmente as políticas a fim de mudar a economia convencional de produção em massa, consumo em massa e descarte em massa para um sistema social de economia circular que crie um novo valor agregado através da reciclagem. Os ministros foram instruídos a formular novos pacotes de política. Então você vê que a ideia inicial, é muito bacana. Não há, como é que se fala assim, o que questionar. A ideia inicial, como é que eles vão implementar isso, aí é outros 500. Mas a ideia em si, se isso aqui for para frente, vai ajudar muito o Japão a diminuir custos e gastos. Espera-se que discussões futuras se concentrem na promoção de projetos modelo, com a redução de perdas de alimentos, em colaboração com os governos locais e a indústria, e no reforço das respostas institucionais, incluindo a expansão da oferta e utilização de materiais reciclados, né? E ouvir uma ampla gama de opiniões através do diálogo comunitário. Sim, isso é primordial. Porque não é que o governo está ali que ele é detentor de toda a inteligência. A parte comunitária pode ter ideias, como é que se fala assim, para reciclagem ou alguma outra coisa, que vão melhorar muito, né, a produtividade e os gastos de uma forma que, como é que se fala assim, fica sustentável. Um grande exemplo disso, o que foi? Na época que eu estava na faculdade, o professor ele deu um estudo de caso para nós na faculdade, que era o seguinte: tinha uma indústria farmacêutica que ele tinha uma máquina ali, tá? Só que aquela máquina, na hora que passava os remédios no corredor, sempre caía um ou outro. Então, o que acontece? E não pode cair, porque se cair tem que jogar fora, né? Principalmente indústria farmacêutica, questão de saúde, limpeza, etc. Então, para diminuir, como é que fala assim, os gastos, o risco ali de cair, eles contrataram uma pessoa só para ficar ali. Mas se você pagar uma pessoa só para ficar ali, para não deixar as coisas cair, é perda de dinheiro. Porque a pessoa nem sempre vai fazer nada, ela vai ficar só olhando ali, a pessoa está ganhando, mas a indústria está perdendo.
Então o que eles fizeram? Eles chamaram todos os funcionários ali, né, da empresa e falaram assim, ó, quem conseguir trazer uma solução para esse aqui, para esse problema aqui, nós vamos dar um prêmio. Então eles pegaram os funcionários, não foram as pessoas da administração, foram os funcionários que deram a solução. Aí o que eles fizeram? Um funcionário falou assim, por que você não coloca um ventilador aqui? Se é uma caixinha de papel que ela vai tombar, se o ventilador não vai deixar ela tombar. E colocaram e fizeram o teste e deu certinho. Um ventilador. Então o gasto que ele teria com uma pessoa pagando o salário de uma pessoa, pagou o ventilador e ainda assim a energia que ia ser gasta ali. Sairia muito mais barato. Então você vê que tem estudo de casos, como é que se fala assim, que o diálogo comunitário, esse tipo de coisa, ajuda pra caramba, pô, demais. Tá? Por isso que a gente não pode achar que a gente é autossuficiente. Eu nunca vou fazer, sempre falei, sempre dependemos dos outros de alguma forma. Da mesma forma que tem o brainstorm. Por isso que eu falo assim, quer conversar, quer bater papo, quer trocar ideia nos comentários, pô, não há problema, todo mundo é livre para escrever, mas seja educado. A partir da hora que vier com arrogância, babaquice, etc., ele é excluído do grupo. Acabou, não tem, pelo menos aqui no canal não. Nesse ponto aqui no canal, assim, essa parte de, como é que se fala assim, de direitos é igual para todo mundo. A partir da hora que um quer querer se sobressair sobre o outro, já perde o direito. Por isso que isso aí, o diálogo é muito importante, a troca de ideia é muito importante para crescimento. E isso traz até, como é que fala assim, soluções baratas para determinados problemas. Como o exemplo que eu trouxe para você, que eu aprendi na época da faculdade, aquele exemplo. Tanto que tinha um vídeo, tá, da indústria farmacêutica que implementou aquilo ali. Então, para você ver que não era mentira aquele estudo de caso. Então tem muita coisa que tem que se tomar cuidado, sim. Da mesma forma que tem muita coisa bacana por aí. Tá? Então nunca ache que você é autossuficiente a ponto de fazer tudo sozinho. Eu não sou. Por isso que eu sempre peço opinião, sempre converso com as pessoas, troco uma ideia ali com as pessoas, para a gente poder ir tentando melhorar. É igual a thumbnail. Teve um rapaz, por que você não faz a thumbnail assim? Beleza, eu comecei a fazer e deu resultado em relação a thumbnail ali. Então você vê que as pessoas, elas têm boa vontade, quer ver todo mundo crescer, pô, pra caramba. Por isso que a troca, a sinergia tem que ser importante ali. Porque a partir da hora que só eu quero ganhar e você não, aí não é legal. Tá? E nisso, como é que se fala assim? A partir da hora que só eu quero ganhar e você não existe troca de energia. E nisso a coisa fica estagnada e a coisa tende a parar de crescer. É igual um comércio. Eu vou montar um puta de um comércio para mim. Beleza, você precisa dos seus clientes. Se você não tiver cliente para fazer essa energia com você, você não vai crescer. Fato. Então não adianta querer dar uma de arrogante, falar assim, vou montar o melhor negócio do mundo. Beleza, sem cliente você não é nada. Da mesma forma que eu canso de falar, que você é a pessoa mais importante para o canal. Então se você crescer, o canal também cresce. Porque se você crescer com as dicas que eu dou aqui, você vai falar assim, não, o japonês está falando uma coisa sensata, eu vou continuar com ele. Beleza. Então você vai assistir o vídeo, eu vou ganhar. Né? Claro que se você puder me ajudar, no Valeu Demais, se tornar um membro, isso me ajuda muito mais. Mas você vê que eu não fico pedindo para as pessoas, se inscreva no canal, clica no sininho. Não. Porque eu acho que isso aí tem que ser do cocorô da pessoa. Se você quer me ajudar, beleza. Sabe o caminho. Se não quer me ajudar, quer só usufruir, beleza. Também tem a opção. Só que vai fazer o quê? Né? Para crescimento mais rápido. Não tem muito o que fazer. Tá? Da mesma forma que eu poderia, em todo vídeo, falar, se inscreva no canal, clica no sininho, beleza. Só que tem hora que eu acho que parece que fica até me mendigando certas coisas. Fica chato. Tá? Pelo menos para mim. Tá? E por isso que eu aboli esse tipo de coisa no vídeo. Quando eu peço para as pessoas assim, compartilhe esse vídeo, porque eu acho que o vídeo realmente ele, né, tem um teor a mais ali para poder ajudar as pessoas. Caso contrário, você vê que eu não peço.
Então tem muita coisa que nós realmente dependemos dos outros. Mas nós também temos que olhar nosso lado também. Tá? Não fica só dependendo dos outros, não. Faça alguma coisa para você, por você e com você. Aquilo que eu sempre falei. Não espere do governo. O governo não vai olhar e falar assim, sua folha, seu olerite tá uma porcaria, tá? Vem aqui que eu vou te dar um dinheiro. Não. Principalmente o governo japonês, esquece, não vai fazer isso. Então tem muita coisa que veja o que você pode fazer por você, para você aumentar seus ganhos, para você fazer seus investimentos, para você melhorar de alguma maneira. Porque você vê que a situação está complicada, tá, aqui no Japão, e que você vê que até o governo já está começando a apelar para reciclagem. Porque o governo Kishida em si está querendo crescer. Você vê que ele quer crescer, mas você vê que ele toma muita decisão errada. Esse é o grande problema. Ele quer fazer as coisas toque de caixa, tudo correndo, sem fazer estudos de viabilidade. E fica difícil. Quando faz estudos de viabilidade, dependendo, dá um tiro no pé. Foi igual a questão do arroz. Foi lá o ministro da Agricultura do Japão e foi lá, deu um subsídio para poder mudar a cultura. Beleza. É válido? É válido, mas a forma que ele fez foi um tiro no pé, porque agora o Japão está com baixo estoque de arroz por causa de uma implementação de uma política merda. Sem estudo, sem preparo. Poderia ter ficado nesse ponto? Não. Mas, como é que fala assim? É questão de preparo. Por isso que eu falo, se prepare também, da mesma forma que eu procuro me preparar. Por isso que quando eu vou fazer certos investimentos, eu pego, eu olho, eu pondero, eu estudo, eu vejo os gráficos, principalmente gráfico. Eu vejo gráfico até de 1 ano, dependendo se estiver disponível, até de 2 anos. Para ver como é que é a administração da empresa. Porque em cima de gráficos dá para ter uma noção se a empresa ali ela está fazendo ações para aumentar o valor da empresa, no caso aumentar o valor das ações na forma literal, tá, do preço dela ou não, dos ganhos dela ou não. Porque tem muito gráfico que você vê assim, pô, a empresa praticamente está largada. Mas tem empresas que, por mais que oscilem, dá para ter uma ideia. Não, que os caras estão abateando, que os caras estão fazendo alguma coisa para tentar crescer. Principalmente, falo de novo, esse tipo de gráfico no fundo de investimentos imobiliários. Porque é muito difícil você encontrar a parte de fundos imobiliários com uma coisa decente. A grande maioria que eu vejo é uma bela de uma porcaria, que traz riscos grandes. Então tem que tomar cuidado, sim, tá? Principalmente fundo imobiliário. Por isso que eu falo que eu não gosto muito de fundo imobiliário. Por mais que os BDRs, como é que se fala, dão menos, como é que se fala, retorno, questão financeira, só que a chance de uma empresa quebrar e levar teu dinheiro é menor, dependendo da empresa que você investir. Então, só tome cuidado, tá? Da mesma forma que você vai montar seu, como é que fala assim, seu negócio. Vê a quantidade de coisas que você vai investir no seu negócio, se você vai implementar ali. Não implemente muita coisa ao mesmo tempo. Faça planos de viabilidade. Faça testes. Vou colocar uma coisa aqui. Como é que aquela coisa vai surtir em relação ao mercado? Deu certo aqui, beleza. Passa para o próximo plano. Aí aqui assim nós vamos realmente implementar, colocar coisas maiores, investir mais dinheiro aqui para a coisa crescer. Não saia fazendo tudo de uma vez, porque se fizer, quanto mais alto, maior o tombo. Então vai com calma, vai no degrauzinho ali, ó. Estudo, implementação, viabilidade e, como é que se fala assim, investimento. Tá? Então tem tudo, como é que se fala assim, uma sequência. Tente não quebrar essa sequência, porque se você quebrar essa sequência, a chance de dar errado é muito maior. Isso eu falei na parte, como é que se fala, de negócios, mas na parte de investimentos também, renda fixa ou renda variável também é a mesma coisa. Tá? Dá para você estudar ali, ver o que é bacana, o que não é.
Você vê que tem, como é que se fala? Tem bancos querendo fazer investimentos a 8%. Tem bancos oferecendo o mesmo tipo de investimento a 117%. Olha a diferença. Então tem muita diferença. Então é aquela velha história de um gerente de banco que não fala que um CDI, um CDB vai render muito mais que a poupança. Né? Então tem certas informações que elas ficam, não digo escondidas, mas elas são ocultas ali. E se as pessoas não forem atrás para procurar, elas não vão, dependendo assim, não tiver um interesse, ou se não chegar alguém para falar para elas, elas não vão saber. E tem muita coisa que dá para as pessoas ganharem dinheiro, dá para as pessoas tirarem o pé da lama e sair da pobreza. Só que requer esforço, requer, como é que faz assim, trabalho. Mesmo se a pessoa assim tiver pouco para investir, mas invista. Canso de trazer assim, dependendo da situação, coisas que dá para a pessoa investir. Já trouxe no canal uma vez um investimento ali a preço bem baixo. E tem vários outros a preço bem baixo, pelo que eu já fiz pesquisa também. Só que é a velha história. Vai da pessoa querer ir atrás e dar uma pesquisada também. Porque se eu tiver que pesquisar pela pessoa e indicar para a pessoa, eu vou cobrar. Não vou dar de graça. Eu vou cobrar e não vou cobrar barato, porque a pessoa vai ganhar dinheiro em cima da informação que eu vou dar. Então eu também quero ganhar. Mas é aquela velha história. Vai de cada um. Tá? Então, só para pensar, tá? Como é que está a situação da sua vida, seja aqui no Japão ou aí no Brasil. Você vê que até o próprio governo Kishida está tentando mexer com reciclagem para diminuir os gastos e os custos. Então veja isso na sua vida também. Diminua seus gastos, seus custos, para você ter uma grana a mais, para você poder investir, ou seja lá o que for. Mas faça. Se o próprio governo japonês está querendo fazer isso, você deveria fazer também. Tá certo? E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que essas palavras te ajudem de alguma maneira a você crescer na vida, tirar o pé da lama, sair da situação da pobreza, tá? E vamos lá e Maido.